Olá pessoal, vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer o cadastramento de um cliente dentro do Max Manager. Para vocês poderem efetuar o cadastramento dentro do Max Manager, após logarem dentro do sistema, selecione a opção Sistema, Cadastros Gerais, Básicos, utilizem a opção Cadastro de Unidades de Negócio. Dentro do cadastro de unidades de negócio é onde nós podemos cadastrar todos os clientes, fornecedores, transportadoras, ou seja, todas as empresas que podemos nos relacionar. Mas nesse vídeo vamos nos focar no cadastro do cliente, ok? Então, clique na opção Cadastro de Unidade de Negócio, ele irá abrir a tela para você fazer o cadastro. O campo CNPJ base ele é somente de leitura, e o campo do terceiro seria o código do seu cliente e ele vai ser criado automaticamente, então você não precisa colocar nada nele. Podemos então começar já direto colocando a razão social do nosso cliente. Então vamos colocar aqui uma razão social em maiúscula. Saga Informática Limitada. É a empresa, o nosso cliente que estamos cadastrando. O código da unidade, nós utilizamos como padrão sempre o sequencial do CNPJ para poder facilitar a identificação. Então, se essa empresa é uma empresa que ela não possui filiais, a sequência do CNPJ dela vai ser 1. Então, nós podemos começar sempre pelo código 1. Se essa empresa possuísse filiais, então você poderia colocar a unidade 2, unidade 3, de acordo com o sequencial do CNPJ. Dessa forma, seria criado um único código para a empresa e as unidades ou as filiais seriam individualizadas dentro desse seu código, ok? Aqui o nome da nome fantasia. O tipo de terceiro é a classificação desse cliente dentro da estrutura que foi criada. Vamos supor que esse cliente pertencesse a esse tipo de terceiro. E aqui nós vamos especificar o tipo de pessoa, se é uma pessoa física ou jurídica. Nesse exemplo nosso é uma pessoa jurídica. Selecionando a pessoa jurídica, vão ser liberados todos os dados, dados das informações cadastrais para serem colocadas no sistema. Vamos começar com o CEP, vamos colocar o 13.560.660 e eu posso aqui clicar na busca para poder consultar o CEP. Consultando o CEP, ele vai trazer o endereço para mim desse cliente. Coloco o número. Posso colocar um complemento se eu quiser. O município já trouxe. O telefone. Se eu tiver telefone 2, celular, fax, eu posso colocar aqui. Se eu já quiser deixar definido uma condição de pagamento que eu já pactuei com esse cliente para que todas as vendas sejam feitas através dessa condição, eu posso selecionar aqui também. Caso contrário, eu posso deixar em branco. Aqui eu coloco o endereço para qual ele vai receber a nota fiscal eletrônica quando eu fizer o faturamento para ele. E posso colocar o site dele para poder deixar aqui também já informado. Informática. A opção de emissão de mala direta. Depois disso, nós vamos para a aba de dados fiscais. Nos dados fiscais, nós vamos colocar o CNPJ dele. Não é necessário colocar a pontuação, porque o sistema já vai pontuando, fazendo a formatação já automaticamente. Quando você está ao tab, o Max Manager ele vai fazer uma consulta para ver se esse CNPJ é válido e se por acaso se ele já não existe também dentro da nossa base de dados. Aqui eu coloco a inscrição estadual, também é validada, tá? A inscrição municipal, somente se ele tiver. O código do regime tributário desse cliente, nesse nosso exemplo, ele é do Simples Nacional. Se ele for um produtor rural, qual que é a inscrição do produtor? O vencimento da inscrição, se for o caso. Tabela de modelo de documentos fiscais, todo mundo agora está usando a nota fiscal eletrônica modelo 55, é essa que nós vamos deixar. Ramo de atividade, só você pode simplesmente descrever, para poder ficar, é um campo informativo. Se ele é um contribuinte previdenciário sobre a receita bruta, essa informação ela vai ser utilizada para as notas fiscais de prestação de serviço para poder saber qual que é o percentual de retenção que vai ser feito para ele. No caso, se for prestador de serviço. Caso contrário, pode deixar em branco. Se ele é contribuinte do ICMS ou não, ele já vem automaticamente selecionado como sim.
E se você quiser especificar quais são os QNAIs dele, basta você clicar no cadastrar QNAIs, ele vai abrir a tela para você poder informar os QNAIs. Isso pode ser feito também no segundo momento. Ainda temos aqui as informações das contas contábeis, que quando você for fazer a integração da contabilidade, você pode associar essas contas contábeis para ele. Não é nosso foco agora também. Depois de informar as informações dos dados fiscais básicos, vamos para a aba de clientes. Se você tiver o seu cadastro segmentado, então você pode selecionar a qual segmento que esse cliente faz parte, qual o tipo da tabela de preço que será utilizado. No outro vídeo vamos explicar o que é o tipo da tabela de preço. E o fator da tabela, vamos colocar 1 para que o preço da tabela seja sempre integral. Ele não seja feito nenhum cálculo de desconto ou acréscimo em cima dela. Classificação do cliente, se você tiver a classificação, você pode selecionar, caso contrário, deixe em branco. Capital social você pode informar também, caso contrário, se não tiver, pode deixar em branco. Data da apuração do cadastro, é interessante você colocar a data que você está cadastrando. E a data da fundação, somente se você tiver, tá? Caso contrário, pode deixar em branco também. Aqui o tipo do cliente, né, o tipo de venda que você vai fazer para ele. Quando esse cliente comprar de você, ele vai comprar para consumir, ou seja, ele vai ter um perfil de consumidor final. Ele vai comprar para revender, ou seja, ele vai ter um perfil de revenda. E se ele for um perfil de revenda, ele vai ser um atacado ou ele vai ser um varejo. Você pode especificar também. Ou ele vai industrializar o produto que está comprando de você. Então, essas informações elas são importantes para cálculos de impostos. Então, você pode deixar isso definido também. Local para desembarque, no caso, só se for de exportação. E uma observação padrão que você queira que saia em todas as notas fiscais emitidas para esse cliente. Então, aqui, se você tiver uma observação padrão, você pode deixar ela definida e em todas as notas fiscais que você faturar para esse cliente vai sair. Caso contrário, deixe em branco. Vamos para a aba de endereço de cobrança, vamos definir a natureza de cobrança que vamos trabalhar com esse cliente. Então, todos os títulos gerados para ele, no momento da emissão da nota, vamos deixar em carteira. E o endereço de cobrança, no nosso caso, vai ser o mesmo endereço que o do faturamento. Então, eu posso simplesmente copiar o endereço. Aqui eu tenho também um campo para poder colocar observações que vão ser impressas nos pedidos de venda, que seriam observações diferentes do faturamento. Na aba de contatos, eu tenho os contatos de cobrança e de venda. Se eu tiver essa informação, eu coloco. E a origem de contato de onde esse cliente veio. Então, você pode também ter esse cadastrinho. A aba de estatísticas, ela é feita automaticamente, então você não precisa fazer nada. E aí você necessariamente precisa colocar um supervisor de vendas e um vendedor para esse cliente. Vamos supor que nosso supervisor de vendas será o André Leite, simplesmente seleciono ele, o supervisor está ativo e adiciono. Vou na aba de vendedores, seleciono o vendedor que vai ser o responsável por esse cliente. Se tiver uma comissão específica para esse cliente, eu posso colocar, senão eu deixo em branco, e ele vai usar a regra da comissão do vendedor. Adiciona, e aí você pode adicionar as transportadoras. Então, aqui você define quais são as transportadoras que vão ser utilizadas no momento do faturamento. E qual o tipo de frete que vai ser utilizado para esse cliente. Então, vamos supor que todas as vendas para esse cliente, quando eu for fazer uma venda por conta do emitente, né, para o despacho, ele sempre vai ser feito pela Rodonaves. Aí eu adiciono. E vamos deixar essa aqui como padrão. Porém, quando for fazer uma venda que for por conta do destinatário, no despacho também, eu posso usar todas as transportadoras. E a gente adiciona também. Dessa forma, quando você estiver fazendo uma emissão de uma nota, fazendo uma venda para esse cliente, que você selecionar o tipo do frete que for por conta do emitente, que for por sua conta, sempre será feito o transporte pela Rodonaves, não vai aparecer nenhuma outra transportadora para ser selecionado. Porém, quando for por conta do destinatário, que é o destinatário que vai pagar o frete, você pode selecionar qualquer transportadora que você quiser. Feito isso, ele já tem até criado já o código do terceiro, mas é simplesmente clicar no botão salvar. Ele vai salvar todas as informações que você colocou e está feito e finalizado o cadastramento do nosso cliente. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido útil. Obrigado.